Está inscrito como próximo vereador o Alexandre Peixinho. Por mais 30 minutos. Também vim aqui, vou ser bem breve, fiquem tranquilos, não vou falar os 30 minutos não. É só para registrar o meu posicionamento e com certeza acompanharei o apontamento do Tribunal de Contas, onde o Tribunal de Contas diz que foi feito um repasse a mais para a Câmara Municipal de Mairinque. Então, que eu iria registrar, que eu vou rejeitar as contas, mas com esse apontamento, e que fique registrado, que é em relação ao repasse do duodênio, se não me engano, duodécimo, da verba que vem para a Câmara Municipal. Para ficar esse registro, é por isso a minha rejeição nas 2010. Por isso, fique tranquilo, senhor presidente, por isso a minha rejeição. E também, deixar já aqui, como não vai ter a parte, nada, uma pergunta para o doutor Júlio, dizendo o seguinte: se as penalidades que vai atingir o ex-prefeito Denis Veneres, com a rejeição dessa conta, se isso atinge o ex-presidente da época, de 2010. Tá certo? Então, eu acho que é isso daí. Então, se vai atingir o ex-prefeito Denis Veneres, também vai ter que atingir o ex-presidente da casa, que era presidente em 2010, nesse exercício, que é o senhor Teixeira da Combloco. É só isso o meu registro, muito obrigado. E fica aí, doutor Júlio, a minha pergunta para o senhor responder qual é a penalidade neste caso. Peço que a plateia não se manifeste, para que a gente possa tocar essa sessão da forma mais tranquila possível. Agora está inscrito o vereador Giovanni por mais 30 minutos, sem direito à parte. Boa noite a todos aqui presentes, senhores vereadores, plateia presente. Primeiramente, eu quero me posicionar com relação ao questionamento feito pelo vereador Alexandre Peixinho, da íntegra da leitura. Nós temos aqui, só informando a todos, um regimento interno da casa que diz o seguinte: na sequência, leitura da defesa apresentada pelo responsável pelas contas, que era aquele documento longo que vocês viram. Eu, como procuro primar pelo bom senso, eu decidi resumir alguns trechos que vocês puderam perceber, onde são longos acórdãos, longos documentos do Tribunal de Contas, que se torna impraticável a leitura. Então, eu fiz os apontamentos necessários para que vocês pudessem entender perfeitamente a defesa do prefeito Denis. Isso eu tenho tranquilidade em afirmar a vocês. E vocês puderam observar que o vereador ficou a maior parte do tempo fora do plenário. Com relação ao meu voto, eu escrevi um texto para que vocês entendam o meu posicionamento. A administração pública, nos dias atuais, tem que acompanhar as mudanças sociais. E o Poder Legislativo deve determinar os parâmetros legais que normatizam os atos do Executivo e assegurar à população o cumprimento dos dispositivos legais. Então, vocês viram o quanto foi citado de leis. As leis servem para organizar a sociedade, e principalmente nessa questão aqui. Dos princípios determinados pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1998, a eficiência tem sido matéria de discussões e pautado a administração pública, em busca de um serviço de qualidade com o menor custo possível.
Aprovamos nessa casa o projeto de lei número 3/2014-L, de autoria do vereador Rodrigo da Imobiliária, que deu origem à lei número 3099/14, que institui a política de qualidade no serviço público em Mairinque. Em seu artigo 6º, ela estabelece que, abre aspas, cabe a todo agente público empenhar-se em atingir o melhor nível de qualidade no desempenho de suas funções. Fecha aspas. O princípio da eficiência foi elevado a nível constitucional pela emenda número 19, em 4 de junho de 98. Passou a ser um dos princípios norteadores da administração pública e, abre aspas, violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. Fecha aspas, conforme nos ensina o professor Dr. Celso Antônio Bandeira de Melo. O renomado Eli Lopes Meirelles referiu-se sobre a eficiência como um dos deveres da administração. Abre aspas, o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Em estudo do processo do Tribunal de Contas, TC 2684-026-2010, relativo à prestação de contas do Executivo do ano de 2010, pudemos perceber que, mesmo após defesa do responsável pelas contas, o Tribunal de Contas julgou procedente a maioria das irregularidades apontadas e manteve a indicação para a desaprovação das contas do Executivo referente ao ano de 2010. Aponta ainda o processo vários autos que devem ter tramitação autônoma, não sendo tratados juntamente com as denúncias e irregularidades das contas relativas a 2010. Em sua defesa, o responsável usou termos como, abre aspas, equívoco da fiscalização, fecha aspas. Abre aspas, a fiscalização não concordou com os critérios adotados, fecha aspas. Abre aspas, infelizmente apontou valores equivocados, fecha aspas. Abre aspas, foi tão somente o fato equivocado, fecha aspas. Abre aspas, houve um pequeno equívoco, fecha aspas. Abre aspas, mero equívoco formal, fecha aspas. Que, entre outros, procurou minimizar os itens apontados pelo Tribunal de Contas. Pesa ainda o fato do Tribunal de Contas, nos anos anteriores, apesar de emitir parecer favorável à aprovação das contas, ter feito diversas recomendações de correção e que, segundo o Tribunal de Contas, o Executivo não seguiu suas recomendações feitas em 2007, 2008 e 2009, somando-se às outras irregularidades encontradas. Penso que, se o Tribunal de Contas, mesmo após reexaminar as contas, resolveu recomendar não aprovação, é porque considera importantes as falhas apresentadas e que o princípio da eficiência, entre outros, não foi cumprido pelo Executivo nos quesitos apresentados pelo parecer do Tribunal de Contas. Diante do exposto, votarei pela rejeição das contas, pois penso que devemos, como vereadores, fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público e assegurar à população que terá seu imposto pago revertido na prestação de serviços com eficiência e respeito ao cidadão. Muito obrigado. Agora está inscrito a professora Selma por 30 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, senhores vereadores. Excelentíssima vereadora Deia, a todos presentes na plateia. Venho aqui também, rapidamente, justificar o meu voto diante de todas as irregularidades apresentadas pelo Tribunal de Contas. Voto também pela rejeição das contas
diante de todo o prejuízo que causam ao nosso município. São essas as minhas palavras. Obrigada. Agora está inscrita a vereadora Déia por mais 30 minutos. Eu peço que a plateia não se manifeste, para que a vereadora possa estar explanando as suas ideias, tá? Então eu peço a colaboração da plateia, tá bom? Boa noite, excelentíssimo presidente, boa noite, excelentíssimos vereadores da mesa, excelentíssima vereadora Selma, excelentíssimos vereadores, todos que acompanham essa sessão pela internet ou pessoalmente. Eu peço que você não se manifeste, moça. Colabore aqui com o trabalho da casa. Desculpa, vereadora, pode continuar. Nós estamos hoje aqui, senhor presidente, numa das funções que cabe aos vereadores e nós vereadoras, que é a análise e a votação das contas do Executivo. Hoje nós vimos a defesa, o parecer do tribunal foi lido também, das contas de 2010. Nós estamos no ano de 2014 e, às vezes, fica meio difícil para a população entender esse processo, mas é porque realmente é muito complexo e todo o processo que cabe uma análise, uma fiscalização no serviço público, na administração direta ou indireta, às vezes, ele realmente demanda tempo, porque tem que ser feito as fiscalizações, análise de documentos, tem que ser feitos julgamentos, e hoje nós vimos aqui o quanto foi importante esse tempo que demandou para o Tribunal de Contas poder analisar todos os itens que foram lidos. Eu também voto pela rejeição das contas do ex-prefeito Denis Venere, referente ao ano de 2010, exatamente porque os prejuízos nem sempre são sentidos naquele ano, mas são prejuízos que são levados para os anos seguintes. Então, nem sempre uma ação, mesmo que julgada, mesmo que daí o administrador público vai incorrer em tudo que ele for ter que responder por isso, a gente sabe que os anos subsequentes o município sente o efeito de tudo aquilo que acontece no ano, como o ano agora em referência, o ano de 2010. Então, eu sou pela rejeição das contas do ano de 2010. Eu peço que a plateia não se manifeste, tá? Peço que colabore com o trabalho da casa, para que a gente possa concluir essa sessão, tá? Gostaria de agradecer aqui a presença do nosso comandante da Guarda Municipal, Elial, tá? E que sempre está, Elialdo, né? Que sempre está com a sua equipe presente aqui na casa, auxiliando os trabalhos. Agora está inscrito na tribuna o vereador Rodrigo da Imobiliária por 30 minutos. Também serei bem breve, senhor presidente e vereadores. Boa noite, público aqui presente. Quero, primeiramente, ressaltar aqui o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, que foi muito objetivo e muito claro. A professora Selma e o professor Giovanni deram parecer. Ficou bem claro os fatos ocorridos, não tem como ser contestado, é matéria constitucional. E a rejeição se deu por votação unânime pelo Tribunal de Contas. Porém, o meu voto também é pela rejeição das contas do prefeito Denis de 2010. Quero aqui salientar que no ano de 2013, eu apresentei à casa o projeto de resolução, que se tornou a Resolução 497, que eu, com esse projeto, inseri a Lei Ficha Limpa no regimento interno da Câmara, ato doloso de improbidade administrativa, que consta do parecer de vossas excelências aqui. Portanto, após o julgamento, merece a gente ter a atenção, senhor presidente, que dentro de 2 dias, o decreto legislativo de que trata o parágrafo anterior ao
que é o parágrafo 2º desse projeto, será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Ministério Público e ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.